amores, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Zenaide Lobo, gravando pro História Sem Fronteiras. Meus queridos, que prazer imenso estar aqui com vocês novamente, hein? Se você ainda não assistiu a aula do professor Helder Carneiro, que veio um pouquinho antes da minha, eu sugiro que você assista, porque o conteúdo dele vai ser fundamental pro nosso conteúdo de hoje. Mas se você não assistiu, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Napoleão estava governando a França, ele estabeleceu o bloqueio continental lá na Europa. O que era o bloqueio continental? Era a proibição do comércio, com a Inglaterra. Essa proibição desse comércio foi aceita ou foi imposta a alguns países. Porém, Portugal não podia se dar o luxo de aderir a esse bloqueio continental, porque Portugal tinha muitos tratados com a Inglaterra e devia muito para a Inglaterra, dependia muito economicamente da Inglaterra. Tanto é que o ouro brasileiro ia a maior parte para a Inglaterra, nem ficava em Portugal não. Portugal tinha dívida com a Inglaterra desde o Tratado de Panos e Vinhos assinados, ainda nas revoluções inglesas, no comecinho do século XVIII. Então, gente, Portugal não podia simplesmente falar: Inglas, tudo bem, beleza, vou romper com você. Não era assim, né? Quando Portugal rompeu o bloqueio continental, Napoleão ameaçou invadir Portugal com as suas tropas. Então, o que foi que Dom João, que até então era príncipe regente, porque a rainha era Dona Maria, porém, Dona Maria não tinha saúde mental muito legal, então ele era o príncipe regente. O que o príncipe regente fez? O que qualquer pessoa com medo faria: recorreu para o seu amigo mais forte. Dom João então corre para a Inglaterra, manda lá um zap, manda um e-mail, um sinal de fumaça, qualquer coisa, e fala: Inglaterra, eu preciso da sua ajuda, eu preciso fugir. Eu tenho uma colônia ali, no lugar chamado Brasil, e eu preciso me esconder lá. A Inglaterra falou: beleza, cara, o que você quer? Você tá com a Inglaterra, meu amigo, aqui, a gente é chapa, o que você precisa? Você quer navio, você quer tropa? Eu mando. Porém, tudo na vida tem um porém. Quando você chega lá, você vai romper o pacto colonial que tem entre Brasil e Portugal e você vai abrir os portos do Brasil para mim. Dom João pensa: gente, se eu ficar, Napoleão me pega, se eu correr, a Inglaterra me come. Mas é melhor que eu mantenha um comércio com a nação que já é minha amiga, que eu já devo mesmo para ela, do que eu perder tudo aqui em Portugal. Dom João aceita o acordo, a Inglaterra manda os navios e toda a família real e toda a corte portuguesa embarcam nesses navios, anoiteceram e não amanheceram. Vieram embora para a colônia. A viagem em si foi extremamente conturbada. Tivemos surtos de várias doenças. Até um surto de piolho nós tivemos, Tanto é que as mulheres portuguesas, quando chegaram aqui, estavam com turbantes na cabeça. E as brasileiras acharam que aquilo era a última moda na Europa. Começaram a usar também os turbantes. Calor do inferno aqui no Brasil, e o pessoal com turbante na cabeça porque achava que era a última moda na Europa, sendo que é porque as portuguesas, na verdade, rasparam as cabeças por conta do surto de piolho que teve nos navios, Mas eles eram elite, eles não estavam acostumados a condições daquelas de viagem, eles não estavam acostumados nem a viajar, ainda mais passar tanto tempo no navio, cruzar o oceano e tal. Beleza, chegaram no Brasil. Dom João então abre os portos brasileiros às nações amigas. Quem eram essas nações amigas? Vamos lá. Inglaterra, quem mais? Inglaterra, e quem era a terceira? Inglaterra também. As nações amigas, na verdade, eram todas a Inglaterra. A Inglaterra se favoreceu muito desses acordos comerciais que fez com o Brasil. Agora, em vez do produto sair Inglaterra, Portugal, Brasil, o produto vinha direto Inglaterra, Brasil. Então a Inglaterra lucrava muito mais com esse comércio. Além disso, não satisfeita com a abertura dos portos brasileiros, a Inglaterra assinou ainda o Tratado de Comércio e Navegação. O que era o Tratado de Comércio e Navegação? Era um tratado em que o produto inglês ele chegava no território brasileiro com a taxação de 15%, enquanto o produto português vinha com a taxação de 16% e o produto de qualquer outra nação de 24%. Gente, o que vocês acham que os comerciantes brasileiros iam preferir comprar? O produto de 15% ou de 16%? Claro que o de 15%, Então o comércio inglês com o Brasil ficou muito mais forte, muito mais apurado. E a Inglaterra se beneficiou muito com esse comércio. A Inglaterra também pressionava muito o Brasil para acabar com a escravidão, para acabar com o tráfico de escravos. Mas por que a Inglaterra queria acabar com a escravidão? Porque ela era boazinha e morria de pena dos escravos? Claro que não, galera. A Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, estava com um monte de mercadoria lá que eles queriam despachar, mercadoria encalhada.
nada. Se eu faço comércio com um país que tem muito escravo, escravo não recebe salário. Se ele não recebe salário, ele não compra. A partir do momento que eu tenho homens livres recebendo salário, essa galera sim vai ser meu consumidor, essa galera sim vai comprar de mim. Então a Inglaterra, quando pedia para acabar a escravidão no Brasil, não era porque ela tinha interesses humanitários na história dela, ela tinha interesses estritamente comerciais. E aí, beleza, foi estabelecido esse comércio. O Dom João, para tentar aplacar a situação com a elite colonial, né, para tentar estabelecer alianças, para tentar estabelecer uma relação de confiança com os colonos brasileiros, o que o Dom João faz? Ele começa a conceder títulos de nobreza para essa galera. E aí a gente vê cenas icônicas como, por exemplo, a cerimônia do beijamão. Né? Quem participou da pré-ONHB teve uma questão que falava sobre a cerimônia do beijamão, né? Que era essa cerimônia para estabelecer laços, estabelecer vínculos entre o rei, entre o príncipe e os seus súditos, né? A sua nobreza. Então ele começa a estabelecer essas relações para que os brasileiros não se revoltem contra ele, né? Porque a partir do momento em que entram muitos produtos industrializados aqui no Brasil, isso dificulta com que a indústria brasileira se desenvolva. Mas ok, essas foram as mudanças econômicas que aconteceram no Brasil na época, né? Mas o Brasil não passou apenas por mudanças econômicas durante esse período joanino. O Brasil passou também por mudanças culturais, por mudanças estruturais, né? Quando a corte chegou aqui, o Brasil não tinha estrutura para receber nobreza, para receber família real. Então começam-se a fazer várias obras, né? Obras públicas, obras arquitetônicas para embelezar o país e obras que fossem úteis para essa nobreza, para essa família real. É construído, por exemplo, o Palácio Real, é construído, por exemplo, a Biblioteca Real, a Academia Real Militar, a Academia Real de Belas Artes. É construído o Jardim Botânico, são construídas as escolas de medicina. Até então não se tinha, quem queria estudar, fazer faculdade aqui no Brasil, tinha que ir para a Europa, né? E foi assim que a galera começou a entrar em contato com os ideais iluministas, que a gente vai já falar um pouquinho sobre eles. Foi nesse contexto também que foi criado o primeiro banco, que foi o Banco do Brasil. Nós não tínhamos um banco, mas por que a gente não tinha um banco? Galera, o país não tinha dinheiro. Tudo que era feito aqui, que era extraído daqui, era mandado para Portugal. Então não fazia sentido ter um banco, não precisava ter um banco, né? Foi feito então o primeiro banco, o Banco do Brasil. Todas essas obras, né, serviram também para atrair artistas de fora. É nesse contexto que começa a missão artística francesa, em que vem pintores para cá para retratar o nosso cotidiano. A gente tem uma infinidade, né, de retratos, de figuras em relação a esse período, graças a esses pintores que vieram para cá nessa época, incentivados por esse suspiro cultural que o Brasil estava dando, né? E aí, galera, a gente tem essa mudança na estrutura e essa mudança ela vai ser ainda mais importante quando lá na Europa o Napoleão é derrotado e no Congresso de Viena, qual era o intuito do Congresso de Viena? Era restaurar as monarquias que haviam sido derrotadas por Napoleão, né? Devolver as monarquias para essa galera que perdeu para Napoleão. E a galera não queria devolver Portugal para Dom João, porque disse o quê? Dom João não ajudou a enfrentar Napoleão, Dom João fugiu, Dom João não merece Portugal. Só que o que Dom João muito sabiamente fez? Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Assim, ele não estava mais numa colônia, ele estava dentro do seu reino. E não só isso, ele transferiu o centro administrativo de Lisboa para o Rio de Janeiro. Então ele não só estava dentro do seu reino, como ele também estava dentro da capital, do centro administrativo do seu reino. Ele falou, meu amigo, eu estou no meu reino, eu só estou em outra parte dele, do outro lado do oceano, mas eu estou dentro do meu reino, você não pode tomar Portugal de mim. Então, a partir do momento que o Brasil é elevado à categoria de reino, isso cresce também no sentimento dentro dos brasileiros, né? Mas é lógico que esse nosso momento, ele não é feito só de flores e de expansões, né? Esse nosso momento também gerou muito desagrado, principalmente nas elites coloniais.
Vejam bem, a gente tem a elite do açúcar de Pernambuco, por exemplo, sofrendo imensamente, não só com a concorrência do açúcar antilhano, que diminuiu bastante o comércio deles, mas com os altos impostos, porque, galera, se o Brasil começa a fazer obras arquitetônicas, Palácio Real, construção de banco, construção de jardim botânico, papapá, quem vai pagar por isso? Os brasileiros, através de quê? De impostos. Então, os impostos começam a subir de uma forma exorbitante. E essa galera lá em Pernambuco começou a ficar revoltadíssima com esses impostos. Porque, veja bem, eu já não vendo mais a quantidade de açúcar que eu vendia antigamente porque tem um açúcar antilhano me quebrando. Eu tenho que mandar uma quantidade absurda de impostos para o Rio de Janeiro para pagar o luxo da corte portuguesa. Eu não fico com dinheiro suficiente nem para bancar as minhas próprias condições. Em 1816, Pernambuco passou por uma seca terrível e estava sem grana para nada, porque tudo que eles conseguiam arrecadar era mandado para o Rio de Janeiro. Então, dessa forma, Pernambuco resolve se revoltar. Já estava influenciado pelos ideais iluministas, né? Já tinha aqueles ideais republicanos soando na cabeça deles. A elite colonial pernambucana então se une e resolve se separar do restante do Brasil. Qual era o intuito deles? Uma república separatista, eles queriam se separar do restante do país. E eles foram uma das únicas revoluções que conseguiram sair da conspiração e serem executados. Realmente, Pernambuco se separou do país, passou 75 dias ainda sendo uma república independente, até que o exército português, o exército da corte, veio para lá, para Pernambuco, e derrotou todos os revoltosos. Os revoltosos foram presos, esquartejados, fuzilados, enfim. E não só assim, mas a coroa também resolveu castigar Pernambuco, tirando o território de Alagoas deles, né, como uma forma de punição por se revoltarem contra a coroa. Mas não eram só os brasileiros que estavam revoltados não, hein? É lógico que o pessoal de Pernambuco estava pistolaço com Dom João. Veja só, antes eles tinham todo o comércio interno de Portugal e o comércio da colônia. Aí agora, a minha corte, que tinha grana para comprar de mim, foi para a colônia, e a colônia não é mais obrigada a comprar de mim. Então, o comércio português também decaiu muito. E depois que o Napoleão foi derrotado, os ideais, né, libertários acabaram se espalhando pelo restante da Europa. Então, essa galera, principalmente comerciantes e funcionários públicos lá de Portugal, eles se unem para estabelecer uma revolução. Eles tomam o poder e quando eles tomam o poder, eles formam uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, o poder do rei é submisso à Constituição. E além disso, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. O objetivo deles era que o Brasil voltasse a ser colônia. Porque o Brasil, voltando a ser colônia, restabelece o pacto colonial. E restabelecido o pacto colonial, eu consigo fazer com que o meu comércio seja exclusivo novamente. Vendo isso, Dom João então resolve voltar para Portugal. E no que ele resolve voltar para Portugal, ele deixa o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente aqui, né? Dom João volta para lá, Dom Pedro fica. Só que a galera lá de Portugal ainda não estava satisfeita, porque enquanto Dom Pedro estivesse aqui, ainda era uma ameaça. Eles queriam que todo mundo, toda a família real estivesse lá em Portugal. Eles começaram a pressionar Dom Pedro para voltar, né? Essa revolução do Porto, essa revolução dessa galera de Portugal para pedir uma nova Constituição e tal, aconteceu em 1820. Em 1822, Dom Pedro não aguenta mais ser pressionado. Além disso, o Partido Brasileiro faz uma série de assinaturas pedindo para que Dom Pedro fique, né? Dom Pedro então resolve romper de vez com a metrópole, estabelecendo aquela famosa frase, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Com esse dia do fico, em janeiro de 1822, Dom Pedro rompe de vez com a metrópole portuguesa. No que ele rompe com a metrópole portuguesa, ele resolve dizer que a partir de agora as ordens da coroa só serão obedecidas se ele quiser fazer. Portugal então começa a mandar cartas ameaçando sequestrar e levar Dom Pedro à força. José Bonifácio também escreve uma carta para Dom Pedro em setembro de 1822 e fala: Dom Pedro,
Ou você volta para Portugal como prisioneiro, ou você estabelece a liberdade do Brasil e vira o rei de um país independente. E dessa forma, Dom Pedro resolve fazer a nossa independência. É por isso que o nosso processo de independência não resultou em um novo momento político pra gente, diferente dos outros países que se tornaram repúblicas. Nós continuamos como monarquia. Por quê? Porque quem fez a nossa independência foi um príncipe. Além disso, economicamente também, nós continuamos um país agroexportador, escravista, não teve grandes diferenças pra gente. O que mudou foi apenas esse desligamento total de Portugal, do Brasil de Portugal. Tranquilo até aqui? Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários do vídeo que a gente vai respondendo à medida do possível, tá certo? Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Até a próxima!